A história de um dos mais importantes teatros do Brasil começa em 2 de março de 1900. Na Rua da Imperatriz, no centro do Recife, na casa de número 46, nascia Valdemar de Oliveira. Eu diria que a infância de meu pai foi uma infância diferente da de todo mundo. Meu pai teve 3 mães. Uma mãe verdadeira, Maria Almeida de Oliveira. Uma mãe adotiva, que foi quem o criou, Dona Clotilde de Oliveira. Na verdade, uma tia dele, irmã do pai, Bianor de Oliveira. Dona Adélia da Câmara Lima, que era uma professora do Colégio Pritaneu, de propriedade da tia Clotilde. Dessa maneira, meu pai teve uma infância toda se passando no Colégio Pritaneu. Eu diria que a primeira infecção que eu sofri do teatro foi nos primeiros anos de vida. Porquanto no Colégio Pritaneu, onde eu fui criado por minha tia Clotilde de Oliveira, a quem cedo me acostumei a chamar mamãe, nesse Colégio Pritaneu havia representações teatrais. Quer dizer que desde aí eu me impregnei ou eu me infeccionei do vírus do teatro. O pai, Bianor de Oliveira, era professor de ginástica e dono do ginásio brasileiro na Boa Vista. O velho Bianor, ele tinha um certo receio de teatro, compreendeu? Ele tinha um certo receio, ele era um homem muito másculo, era um homem da escola de brigas e tudo isso. E ele não incentivava muito o papai no teatro, não. Aos 17 anos de idade, Valdemar de Oliveira segue para Salvador e ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia. Eu devo ter frequentado mais na Bahia o Politeama, o Teatro São João. Eu assisti ao incêndio do Teatro São João numa triste madrugada. Eu devo ter frequentado mais os teatros do que a própria faculdade. Formado em medicina, Valdemar volta ao Recife já impregnado pelo espírito teatral. No final da década de 20, Valdemar de Oliveira conhece Esmeraldina da Rosa Borges, Diná, por quem se apaixona. Valdemar e Diná se casam em 1929 e têm 2 filhos, Reinaldo e Fernando. Na década de 30, os caminhos de Valdemar de Oliveira se cruzam com os do teatrólogo Samuel Campelo, então diretor do Teatro Santa Isabel e fundador de um dos mais importantes grupos teatrais da época, o Grupo Gente Nossa. Pensar no que foi a convivência de Valdemar com Samuel Campelo é pensar num homem bom, um homem digno, um homem de um caráter impoluto. Samuel Campelo foi para Valdemar o maior professor que ele teve da lisura, da honestidade na vida profissional. Era um homem terrivelmente feio, mas lindo pela sua honestidade e pela sua moral. Quando o Samuel adoeceu, etc., Valdemar, que já estava muito integrado em teatro, ele já tinha operetas, que ele já no Sul representava operetas, o governo colocou ele como substituto de Samuel. Valdemar de Oliveira assumiu a direção do Teatro Santa Isabel, cargo que exerceria por mais de uma década. Quando Samuel Campelo faleceu, com ele faleceu o Grupo Gente Nossa. Mas antes da morte mesmo, ele criou o Teatro Infantil de Pernambuco. Feito por criança para criança, mesmo tendo adultos. Então o Teatro Infantil foi, digamos assim, a semente do Teatro de Amadores de Pernambuco. Em 1941, Valdemar é procurado pelo médico e amigo Otávio de Freitas, então presidente da Sociedade Pernambucana de Medicina.
que planejava os preparativos para a comemoração do primeiro centenário da entidade. Meu pai, então, perguntou a Otávio de Freitas, por que não levamos uma peça teatral? Você está doido, Valdemar? Vai levar uma peça teatral? Sim. Poderíamos fazer até uma peça com médicos e esposas de médicos. Ah, você agora endoidou completamente. Não é possível. Você está maluco? Colocar as senhoras, nossas esposas, no palco? Porque mocinha da sociedade não pisava no palco. Então, Valdemar tinha um desgosto enorme, porque elas entravam no palco até para receber diploma de datilografia. Mas para fazer teatro não podia, era um tabu que existia. Foi mais a maior causa, naturalmente, de ele ter criado o Teatro de Amadores de Pernambuco. Realmente, no palco do Teatro Santa Isabel, no dia 4 de abril, abria-se o velário para a primeira representação daquele conjunto que tomaria o nome de Teatro de Amadores de Pernambuco. Doutor Nock, ou Triunfo da Medicina. Foi o registro de nascimento do TAP, a primeira de mais uma centena de montagens que ainda viriam a ser encenadas pelo grupo. Que ele dizia que a peça não motivou apenas os médicos que subiram no palco para representar, mas motivou uma plateia da alta sociedade do Recife, que viu que o teatro não tinha aquele preconceito de ser gente de má fama que entrava para o teatro. Acabou, perfeitamente, acabou mesmo o preconceito de teatro. Aí todo mundo, ao contrário, ficou todo mundo querendo ir fazer. Com o fim do preconceito, o TAP já se sentia à vontade para colocar em cena os maiores nomes da dramaturgia nacional e mundial. Os maiores autores do mundo, ele representava. Shakespeare, Pirandello, Macbeth. Peça difícil, impossível de ser feita. Para você fazer uma ideia, o Lorca, Garcia Lorca, nunca foi levado porque ninguém tinha coragem, como teatro. Ela foi ovacionada em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Teatro Amador nasceu e cresceu dentro do Teatro Santa Isabel. E Miguel Arraes, quando criou o Movimento de Cultura Popular e viu que o Teatro Amadores não se envolvia com o movimento popular do teatro, aquela coisa, compreendeu? Então, imediatamente, botou para fora do Teatro Santa Isabel o Teatro de Amadores de Pernambuco. Não tinha mais pauta para o Teatro de Amadores. E por incrível que pareça, os cenários, os mais bonitos cenários do Teatro de Amadores, verdadeiras obras-primas que hoje estariam em museus daqui, foram jogados fora no lixo. Era chegado o momento do TAP ter o seu próprio teatro. Aldemar da Costa Carvalho, empresário, amante do esporte e do teatro, já havia doado ao teatrólogo Barreto Júnior um teatro desmontável, todo feito em madeira, que fora armado na Dantas Barreto e estava sendo desapropriado para ampliação da avenida. Aí Valdemar de Oliveira disse, agora é a hora de fazer o teatro do Teatro de Amadores. Aí foi doado a ele, todo o teatro foi desmontado e montado no 13 de maio. Em 1953, nós estávamos em pleno sucesso apoteótico. Quando nos chegou a notícia que o general Cordeiro de Farias, governador do estado, teria desapropriado o espaço no qual estava sendo construído o nosso teatro daquela época, já com a parte da frente pronta, a plateia mais ou menos pronta, para que ali fosse construída a biblioteca pública. E foi doado um grupo escolar
que ficava situado na esquina da rua Castro Alves com o Largo da Encruzilhada. Neste local, o Teatro de Amadores fez construir o edifício TAP, do qual reservou para o grupo as 3 lojas no andar térreo, que serviriam de fonte de renda para ajudar na construção do novo teatro. Daí em diante, aquele ideal de nós construirmos a nossa casa própria, durante 10 a 12 anos, fermentou mais ainda. Você não pode ter uma ideia do que foi a construção desse teatro. Foi uma coisa fantástica, fantástica. Não havia uma empresa que não quisesse dar contribuição. Com o dinheiro que era arrecadado, Dr. Valdemar, tudo ele transformava, eu dizia que ele era o rei Midas, transformava em ouro. Dr. Valdemar era uma pessoa que as portas se abriam para ele, realmente. Então foram muitas doações e o teatro ficou pronto. A escolha do nome para a nova casa do TAP constitui uma história à parte. Foi Samuel Campelo quem queria construir, junto com Valdemar de Oliveira, um teatro na Rua Nova. E o nome do teatro era Nosso Teatro. E isso o papai ficou preso na memória dele. Precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro. Precisamos ter nosso teatro na hora de resolver o nome, nosso teatro. Em 23 de maio de 1971, na Praça Oswaldo Cruz, na Boa Vista, realizava-se finalmente o sonho de Samuel Campelo, Valdemar de Oliveira e dos amadores do teatro em Pernambuco, com a inauguração do nosso teatro. Como dizia mesmo papai, no dia da inauguração, ele é nosso teatro porque ele não é de ninguém, ele é nosso. É de todos os pernambucanos, de todos os brasileiros. Foram mais de 5 anos de muito sucesso no palco do nosso teatro. Mas em fevereiro de 1977, Valdemar de Oliveira sofre um acidente doméstico que mudaria drasticamente a história do teatro em Pernambuco. Esse foi lá na casa onde ele morava, na casa do Derby. Quando desceu o degrau da escada, com a perna rija, escorregou. E o impacto quebrou a bacia. Ele mesmo disse, quebrei. Olha a perna como está mais curta. As complicações que vieram depois, de caráter geral, é que eu não sei se cabem aqui nesse relato. Mas ele percorreu toda a série, a gama de complicações. Teve uma grande alegria quando recebeu a notícia de que tinha sido premiado em primeiro lugar no Serviço Nacional de Teatro, escrevendo a monografia sobre o Teatro Capoeira do Recife. Meu filho, você estava esperando alguma notícia do Rio? Estava, Diná. O que era? O resultado do concurso do Serviço Nacional de Teatro. Primeiro lugar, meu filho, primeiro lugar. As coisas não correram bem daí em diante. Ressuscitado, passou 2 dias descerebrado. Nelson Chaves, amigo íntimo de infância dele, e a frase dele, Valdemar de Oliveira descerebrado? Não é possível. Lael Sampaio, também amicíssimo dele, estão juntos todos eles por lá. Foi ao quarto dele, olhou para uma imagem, um crucifixo que havia na parede, sobre a cama dele. Cristo, este homem é digno de um milagre. O milagre não veio. Depois de 66 dias de sofrimento, às 19 horas do dia 18 de abril, no Hospital Geral de Urgência do Recife, morria Valdemar de Oliveira. Foi uma coisa muito séria, foi um luto profundo, Valdemar. Porque ele era uma criatura agradável, amável, né? Os estudantes
admirava ele, o pessoal de teatro, os empresários. Quer dizer, ele não tinha inimigo, era aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? O corpo de Valdemar de Oliveira foi velado na Academia Pernambucana de Letras e sepultado no cemitério de Santo Amaro. Quando o Dr. Valdemar saiu do cenário da vida, né, passou para outro plano, nós continuamos. Reinaldo ficou à frente do Teatro de Amadores, era o substituto natural do Dr. Valdemar, claro. Ainda em 1977, no dia 23 de maio, o nosso teatro completava o seu 6º ano de existência. E o TAP prestou uma grande homenagem ao seu criador. Foi a luta, né? Porque você só poderia realmente mudar esse nome de tal maneira, ele estava, né, pregoado, era botar o nome de Valdemar. Aí foi unânime, né? Eu fui contra, porque eu sabia da força que aquele nome tinha para papai Samuel Campelo. Eu admitia ser Teatro Valdemar de Oliveira, nosso teatro. A homenagem se fez e o nosso teatro passou a se chamar Teatro Valdemar de Oliveira. A casa abriu suas portas para as artes cênicas e a música, fossem elas amadoras ou profissionais. Durante mais de 3 anos, diversos espetáculos foram encenados naquele palco. Mas a tragédia haveria de se apresentar em 19 de outubro de 1980. Naquele domingo, Valdemar de Oliveira morreria mais uma vez. Um dia nós fomos surpreendidos com uma tragédia que foi o incêndio do teatro. Esse incêndio não só carbonizava uma obra física, ameaçava a sobrevivência de uma obra espiritual, intelectual. Faltavam apenas alguns minutos para começar a peça infantil de Maria Clara Machado, Maria Minhoca. A gente sentiu uma faiscazinha, porque a gente tem uma luz negra exatamente no fechado das cortinas, né? Quando nós fomos começar o espetáculo, que abre, enganchou. E a faísca foi maior e pegou um foguinho, um besta. Eu não pensava que ia além, não. Um foguinho, uma besteirinha assim, eu digo, isso aí dá até para pagar. Até fazendo assim num ponto, dava para sair, né? Paulo de Castro teve, assim, uma tranquilidade, todo mundo correndo, corre, fogo, não sei o quê. Paulo Castro abriu e disse, senhoras e senhores, hoje vamos ter um espetáculo diferente. Lá fora, na praça, tem uma surpresa para todas as crianças. Podem sair devagar, porque quem chegar por último é que vai ser mais premiado. Aí saiu todo mundo. Uma tranquilidade, não houve problema nenhum lá fora, que souberam que já estava pegando fogo. Foi um Deus minha cuida, foi a maior agonia do mundo que eu já vi aqui na minha vida. Eu estava na minha casa com minha mulher sentada ao meu lado, numa cama, vendo televisão e ouvindo um jogo entre Náutico e Sport. No intervalo da transmissão de Fogo no Teatro Valdemar de Oliveira. Estava comendo uma pizza na mão de boba quando entrou um casal e disse, rapaz, tem um incêndio ali danado. Aí eu disse, aonde? Nosso teatro está pegando fogo. Eu dei um pulo da cama feito doido e vim para cá. Correndo, de longe do viaduto, eu via o fumaceiro, o rolo de fumaça. Foi uma coisa rápida. Com, talvez, digamos assim, meia hora, 40 minutos, o incêndio já tinha destruído toda a parte do urdimento do teatro, já tinha ido embora, né? A primeira sensação é de dor, a segunda sensação é de impotência e, muitas vezes, de desesperança. O que é que eu vou fazer agora? Assim como o fogo, que ganha força de repente, Dona Dinar reage ao choque e conclama os membros do TAP, que ali se encontravam, para que não deixassem o sonho de todos acabar em cinzas. Eu me lembro perfeitamente de um fato. De mamãe dizer, vamos trabalhar. Não tem jeito, o teatro vai ser reconstruído. Vamos embora, todo mundo deu as mãos e vamos embora. Quer dizer, houve uma manifestação daqueles que faziam o teatro de amadores de apoio. Vamos, não tem problema, a gente vai recuperar o teatro.
No dia seguinte, com o coração ainda sufocado pela fumaça do incêndio, o TAP se reúne sobre os escombros da sua sede para dar o pontapé inicial do projeto de reconstrução do Teatro Valdemar de Oliveira. A sociedade se motivou, se mobilizou, os amigos se reuniram, o elenco tomou ânimo e todos nós partimos para recuperar esse teatro. As doações se sucediam. Porque não havia uma pessoa que tivesse coragem de negar. E não é ter coragem de negar, não. É telefonar. Meu Deus, quantas telefonemas eu recebia, Reinaldo recebia. Alô, quem fala aqui é Gilberto. Eu sou o gerente aqui da Brasilite. Eu queria comunicar a vocês do teatro que desde já a Brasilite já está doando todo o novo telhado. Notável, sob o ponto de vista de empurrão inicial. Mas as tristes lembranças do terrível espetáculo daquele domingo como que bloqueavam a mente de Reinaldo de Oliveira. O homem que tomou para si a responsabilidade de ressuscitar o teatro não sabia como conseguir recursos para pagar os operários. Em determinada manhã, eu ia dirigindo o carro, parei num sinal, olhei de lado, Reinaldo de Oliveira. Reinaldo preocupado. Reinaldo, você tem 100 amigos? Se tem. Então você, por que não os convida a colaborarem para a reconstrução do teatro? Cada um deles dá uma pequena colaboração e você, por mês, arrecada aquilo que for necessário.